Opa, meu nick é o Lion e eu hoje vou tentar ensinar vocês como é que. Vou tentar passar uma ideia de como poder começar no desenho. Bom, o desenho, como toda obra de arte, até todo tipo de trabalho, etc., a gente sempre tem que estar em evolução. Procurar estudar, evoluir em certos pontos e. Perdão as motos. Eita, que é moto. A gente sempre tem que estar em evolução. Uma das coisas legais para começar é procurar sempre um bom lugar para começar, os fundamentos do desenho. Quais são os fundamentos do desenho? Os fundamentos do desenho são como se fosse uma base que, através dela, vocês podem estudar mais e buscar melhorar em cada um desses fundamentos. São como pilares que você vai aumentando o seu estudo sobre eles e você vai conseguindo avançar mais esse estudo. Esses fundamentos são linhas, formas, volume, luz e sombra, cores, anatomia e composição. Vamos começar por linhas. A linha é algo muito importante no desenho. Ela vai delimitar até onde cada objeto, ou item, ou pessoas, pode ser animais, vão ficar em sua cena. Qual é o volume deles e aonde é que começa e onde termina cada personagem, né? É uma espécie de contorno que vai separar as coisas do fundo, por exemplo. Isso é muito bom para esboço, mesmo que você for fazer uma pintura realista que não tenha o contorno tradicional de desenhos que a gente assiste, por exemplo. Mesmo assim, é muito bom usar as linhas para separar onde é que essas pinturas e onde é que essas pessoas vão ficar. Existem vários tipos de linhas, como a mais solta. Tem o gesturing, que você vai fazer linhas bem soltas, um personagem bem solto, para que você consiga só transmitir a sua ideia primeiro, a ideia que você tem em sua cabeça, você tentar colocar no papel de alguma forma, e depois ir lapidando ela até chegar num modelo que você acha legal, e aí em cima... Perdão as motos. E aí em cima desse esboço, desse traço mais fraco, desse traço mais errado, você pode utilizar da linha mais precisa, uma linha mais fina. A gente chama isso de line art. Algumas dicas que eu posso dar é vocês tentarem brincar com linhas. Posso botar alguns exercícios na tela, vamos ver se eu lembro. Ou tento botar alguns exercícios na tela, e você puxando traços de um ponto, tentando acertar um ponto com o traço, botando dois pontos e traçando. Esses tipos de exercícios tem alguns no YouTube, na internet. Vocês vão fazendo esses exercícios para tentar soltar a mão, para tentar treinar e se acostumar com isso, com traçar e etc. Agora vamos para o segundo fundamento. O segundo fundamento é as formas. As formas é uma coisa muito importante porque a gente usa para desconstruir um objeto. Por exemplo, vamos dizer que você vai desenhar um gato sentado. Você não vai, de primeira, já desenhar todos os tracinhos direitinhos dele. Você não vai desenhar cada pelinho. Você não vai detalhar o olho de início. Você vai primeiro blocar com formas geométricas simples aquele objeto, ou aquele personagem, ou aquele animal, para que ele fique mais ou menos no formato que você quer e dali em diante você conseguir criar o seu desenho. Assim fica muito mais fácil e você evita de se frustrar, porque se você já não gostar de uma pose ou de algo, é muito mais fácil você recomeçar dali. Se você não fizer, se você demora horas e horas para fazer detalhes, você acaba que não consegue se desfazer daquilo. Imagina que você passa uma hora fazendo o olho, depois que você termina o seu desenho, você não gosta, e aí você vai ter que recomeçar do zero. Você não recomeça. O certo é fazer um esboço muito simples e utilizar dele para criar a sua próxima. Para ter uma ideia do que você realmente quer, do que realmente vai funcionar, e se você acha que não vai ficar bom, você simplesmente troca. Terceiro fundamento é o fundamento de volume. Volume, como todos os outros, é muito importante porque é a sensação de algo palpável, algo que você pode pegar, algo que você pode que realmente poderia existir. Tem várias formas de você fazer isso. Uma coisa legal de fazer é você fazer por exemplo, desenhar um cilindro
E nesse cilindro você ir contornando com linhas para fazer essa sensação de volume, essa sensação de que é algo realmente 3D. Existem outras coisas e técnicas como perspectiva que você pode utilizar para fazer e compor a sua cena. E existem vários outros métodos. O volume é muito importante e para representar esse volume na hora de finalizar, vem o próximo fundamento. Quarto fundamento, luz e sombra. A luz e sombra é muito importante, principalmente para dar essa sensação de volume que eu falei no início, é a anterior a essa. A luz, ela vai utilizar da proporção vai utilizar do volume que você criou, ela vai recortar aquele volume e geralmente é com ela que a gente dá essa sensação de volume. Como por exemplo, uma bola que você bota a iluminação exatamente em cima e por causa do formato esférico, ele vai recortando essa esfera de uma forma que a gente entenda que aquilo ali é uma esfera. O luz e sombra é o que separa os objetos de outros, é o que separa, por causa do que a gente chama de valores, né? Que vai separar os ambientes, vai separar as camadas, vai separar todas as coisas da imagem e vai fazer até mesmo você focar mais em um ponto ou em outro. Por isso que a luz e sombra é algo muito importante. Tem vários materiais gratuitos na internet que podem me ajudar a estudar essa área. Tanto para vocês entenderem, e quanto mais entender, melhor vai ser para a pessoa poder simular isso na folha. Porque tudo que a gente desenha é uma simulação da realidade que a gente tenta criar ou imitar da realidade em nosso desenho. Então é muito bom sempre procurar esses assuntos. Quinto, muito envolvido com luz e sombra, é as cores. As cores. As cores. As cores é muito legal porque a luz, o nosso olho ele funciona recebendo luz. É como se ela fosse um conjunto de várias cores. Ela é o conjunto de todas as cores. Alguns objetos absorvem certas cores e o que volta, o que é repelido por ele, é o que a gente enxerga. Então, por exemplo, imagina um exemplo aleatório só para entender. Quando a luz ela bate num objeto e esse objeto ele absorve, por exemplo, o azul e o vermelho, só deixa o verde voltando, o verde vai ser a cor daquele objeto, porque é a cor que vem até nossos olhos. É só um exemplo simples, provavelmente um pouco errado, mas para exemplificar a importância das cores. As cores elas podem não só, por exemplo, o chão é verde, você vai pintar de verde. Depende da sombra que estiver em cima, depende do ambiente, do horário. Vários aspectos vão diferenciar as cores que você enxerga em uma imagem. Por isso que é muito importante estudar, quando for estudar essa área, procurar teoria das cores, procurar qual é a influência de uma cor, a mistura das cores, cor primária, cor secundária, cor terciária, e todas essas cores, cores pastéis, viver sempre estudando elas e treinando, experimentando para ver qual é o tipo de pintura que mais chama atenção para você. Sexto fundamento é a anatomia. A anatomia é simples. Ela é simplesmente como o nosso corpo é formado. Como é que as partes do nosso corpo se encaixam, como é que a gente consegue se movimentar muitas vezes. Ela funciona para ficar mais verossímil, você fazer algo mais parecido com a realidade. Seja no rosto, que a gente tenta representar. Desculpa que o trânsito aqui na frente de casa tá complicado. Complicado isso aí. A anatomia é um dos estudos mais importantes. Quando a gente erra, geralmente pode deixar o desenho mais esquisito e tudo. E não é legal que as pessoas fiquem reparando em erros nos nossos desenhos. Então, uma coisa que eu dou de dica é não começar. Uma dica que eu dou é começar com desenhos mais simples, desenhos mais cartoons. Fechei essa porra. Anatomia. A dica que eu dou é começar por coisas mais simples, cartoon, anime, esses estilos mais simples.
simples que eu digo em anatomia. Alguns, aliás, alguns animes são muito bem estruturados e detalhados, mas procura sempre um estilo muito mais simples, mais tranquilo, para que a pessoa consiga só entender como é que funciona os movimentos, como é que funciona a base. Também tem a proporção, que é uma coisa muito legal. Imagina, por exemplo, que você quer desenhar uma cena, e nessa cena você não sabe qual é o tamanho que a pessoa tem que estar. Você não quer deixar ela pequena demais, você não quer deixar ela grande demais, mas você sabe que você já botou um hidrante nessa sua cena, por exemplo. E vamos dizer que esse hidrante, por algum motivo, tem 1 metro. Você sabe que o seu personagem ele é menor do que 1 metro. Então você pode colocar essa medida de 1 metro do hidrante, repetir esse hidrante em cima dele, do original, e por ali saber qual é o tamanho que você vai desenhar o seu personagem. Isso ajuda muito na cena para ela ficar mais entendível. Muitas pessoas, quando a gente vai olhar algum objeto, a gente só sabe o tamanho dele comparando com outras coisas que a gente conhece. Se eu for colocar um animal diferentão lá, eu só vou saber o tamanho dele real comparando ele com outros objetos. Se eu for desenhar, por exemplo, um rato, eu quero fazer esse rato ser grande, eu quero que você ache que esse rato é grande. Se eu botar só o rato na tela, ele vai parecer pequenininho, porque a gente associou o rato a uma coisa pequena. Mas se eu botar, por exemplo, um objeto que eu sei o tamanho dele, do lado do rato, eu vou saber que esse rato ele tá maior do que o original. Então, é muito bom esse estudo de proporção. Isso ajuda muito também a não deixar o personagem. Eu topei na mesa, não sei se deu barulho. Isso ajuda muito a deixar o personagem mais anatômico, mais certo. E ajuda em outros aspectos também. A proporção é muito legal. É uma coisa muito boa de se estudar. Por último, a composição. A composição, você vai pegar todos esses fundamentos e vai utilizar deles para ficar uma cena mais homogênea, para ficar uma cena mais chamativa. Da forma que eu falei sobre, por exemplo, cores. Existem cores que deixam a pessoa mais alegre, que dá uma sensação de que algo está diferente, dá uma sensação de perigo. Existem várias cores que dão sensações diferentes. E na sua imagem você pode retratar isso de alguma forma, fazendo uma sombra mais azul, mostrando que o personagem ele tá de alguma forma, mostrando as paredes alegres, amarelas, que transmitem energia, transmitem alegria, para mostrar que o personagem tá confiante, talvez, energético. E por aí vai. É muito bom usar as cores, por exemplo. Em composição, a gente pode usar também o tamanho das coisas, fazer um personagem maior, outro personagem menor, fazer um personagem apontando para algo. Cada uma dessas, a posição de certos objetos, onde eles vão ocupar na tela. Tem o de 3/3, por exemplo, que você, em cada pedaço lá você pode colocar. Existem cantos que a pessoa olha mais. Todos esses detalhezinhos colocados no lugar certo é a composição. Você saber utilizar disso para encaixar e chamar a atenção da forma certa para sua arte. Ela é muito importante, é legal você aprender mais para frente. Primeiro, como dica, comece desenhando linhas, fazendo círculos, esferas. Depois, em formas, você pode tentar pegar uma imagem e desconstruir ela usando as formas. Provavelmente vai estar passando alguma coisa na tela sobre isso. O volume, vocês tentarem fazer uma forma e tentar circular ela com linhas, ou traçar linhas para saber qual seria o tamanho dela, assim, a forma dela. Vocês podem também pegar um objeto na sua casa e tentar desenhar ele na luz e sombra. Da mesma forma, pega uma fruta, coloca na mesa e tenta desenhá-la. Pega um objeto e tenta desenhar e fazer a sombra funcionar. Nas cores você pode começar a tentar pintar nessas ordens. Você vai estudando de uma por uma, dando um espaçamento para o cérebro da pessoa se acostumar com aquilo, se acostumar com esse tanto o movimento da mão, para que o cérebro consiga se acostumar com qual tipo de traçado você vai fazer e a coordenação motora melhorar, tanto para você começar a ir pegando o jeito. Depois de um tempo você pode começar a tentar imitar desenhos melhores. Pega
quando vocês forem criando e treinando essas coisas, aprendendo, sempre tentem criar algo novo. Sempre tentem desenvolver e utilizar aquilo, que é muito legal. Como dica final, não tenha medo de tentar algo novo. É sempre bom um estilo novo, um tipo de olho novo. Ah, mas eu sempre desenho o olho desse jeito. Tentem de outra forma. Só pra ver do que dá. Porque às vezes você pode descobrir algo que você nem sabia e que você passa a gostar bastante. Como, por exemplo, desenhar um cartoon. Ah, eu não gosto de desenhar cartoon. Dá uma desenhada só pra tentar entender. Às vezes você pode aprender algo no cartoon, como algumas simplificações, que você pode acabar levando pro seu desenho. Então, uma dica boa é sempre tentar, é sempre experimentar. E como última dica, não tentem criar um estilo. O estilo geralmente vem sozinho. Ele é uma soma de todas as coisas que você gosta de fazer. Seja um olho que você gosta de desenhar, você acaba desenhando mais desse jeito. Seja um nariz. E a pessoa, mesmo não procurando um estilo, ele acaba aparecendo na pessoa. Mesmo sem a pessoa querer, a pessoa começa a fazer de um jeito, os outros conseguem identificar isso. Então não se preocupem com o estilo. Se preocupem em treinar, brincar, experimentar, fazer desenhos só de brincadeira, só pra fazer alguma. Pra testar técnicas, pra ficar engraçado. Só tentem experimentar. Isso vai ajudar muito. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Eu agradeço muito. Esse é meu primeiro vídeo, desculpa qualquer erro. Peço para que se inscrevam no canal, deem like, compartilhem para alguém que vocês acham que vai ajudar. E não desistam, é muito bom. Desenhar, ele pode trazer algumas frustrações, às vezes pode ser difícil, mas quando a pessoa começa a gostar e treinar algumas coisas novas e procurar, é bom, é muito bom. Deus abençoe a todos e boa noite.